a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito cansado. Tira o fôlego da gente, a parte instrumental aqui, mas é muito bom. Quantos sentiram a presença do Senhor aqui? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, queridos. Que bom estar aqui. Nossa, glória a Deus. Parece que é a minha primeira vez. Eu não sei se você se sente assim na casa do Senhor, mas todas as vezes que eu entro aqui, que estou aqui com os irmãos, parece a primeira vez. Isso é muito bom. Glória a Deus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, só mais um pouquinho de tempo. Glória a Deus. Marcos 14. Vamos estar meditando aqui um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por isso nós estamos alegres. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Ixi, foi fraco. Pode ser mais forte? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Amém. Abaixa só o retorno um pouquinho para mim aqui, Jô. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Marcos capítulo 14, verso 53, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos que trouxeram as crianças aí, recebi um aviso aqui que não vai ter a aulinha das crianças hoje, só a semana que vem, tá bom? Então as crianças aí vai ouvir um pouquinho a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado é o Senhor para todos sempre. Creio que o Espírito Santo de Deus tem propósito muito forte na vida das crianças e Ele usa crianças também. Aleluia, Jesus. Não que estando na salinha está fora do propósito, não é isso. Mas o Espírito Santo ministra de uma maneira especial na vida das crianças, diferente da forma como nós ouvimos os adultos. O Espírito Santo tem sua forma especial de falar com as crianças também. E sabe que não está elas aí profetizando, entregando recado a você, então fique atento. Deus pode usar as crianças. Eu creio nisso, aleluia. Amém? Evangelho segundo Marcos, capítulo, vamos estar lendo alguns versículos, vai ser o 53, o 54, vamos pular para o 66 até o final do capítulo. Eu creio que já está aí. Diz assim o texto sagrado. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe. Eu queria que você repetisse isso comigo. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E estando Pedro, verso 66, e estando Pedro embaixo no pátio ou no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei o que quer dizer. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque é também Galileu. Verso 77, 71 e último. E ele começou a imprecar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante.
Se você quer de fato ouvir a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo para ministrar no seu coração. Amém? Pai, aqui nós estamos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Sei que o Teu povo não está aqui para ouvir eu falando, mas o Senhor. Então, Pai, fique à vontade neste lugar. Espírito Santo, leva esta mensagem de uma forma tremenda aos corações que aqui estão. Que esses, Pai, venham sair daqui, meu Deus, com seus corações firmes. Que esses venham sair aqui, Senhor, com mais crentes do que são, apaixonados pela Tua presença, apaixonados por Ti, Jesus Cristo. Que esses venham sair daqui, meu Deus, entendendo, Pai, o que ouviu na mensagem dessa noite. Usa a minha vida com graça, com unção, com trepidez, com coragem, com ousadia, para a glória do nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço. Amém. Podem vos assentar. Glória a Deus. Queridos, eu queria louvar a Deus antes de começar a palavra, pelos nossos irmãos que estão aqui presentes conosco nessa noite. Nós temos aqui a Betânia, da Igreja Esperança, e Bel, sobrinha. É isso? Estão juntas? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas. Em nome de Jesus, a casa do Senhor, a casa é de vocês também. Elas é irmã de Josué e cunhada da irmã Jo. É isso? Amém. Glória a Deus. Família, então. Deus abençoe muito, tá bom? Estamos muito alegres com a visita de vocês. Deus possa multiplicar aí as bênçãos sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Louva a Deus também pelos irmãos locais. Deus abençoe a vida de cada um presente. É muito bom revê-los, como havia dito. E aos que estão aí nos ouvindo de longe. Deus abençoe a vida de cada um. Queridos, nós lemos aqui um texto no Evangelho de Marcos. Evangelho este que eu já venho mencionando nas minhas ministrações já há alguns dias, algumas semanas, e eu estou tendo esse privilégio de poder estar lendo este Evangelho. Eu digo privilégio porque é muito bom, é muito prazeroso poder meditar na palavra do Senhor. Você que não tem este hábito, eu incentivo você a ter este hábito de pelo menos uma vez por dia, ler aí pelo menos um capítulo da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que se você fizer isso de todo o seu coração, no próximo dia você não vai estar lendo apenas um, mas dois e assim por diante, porque é prazeroso, porque há um Espírito que comunica com o nosso espírito quando estamos lendo e vai nos trazendo verdades que até então não sabíamos, vai nos revelando coisas profundas da parte de Jesus Cristo. Dentre estas coisas profundas da parte de Jesus Cristo, tenho a ministrar nessa noite ao coração dos irmãos, trazendo este texto dentro deste Evangelho. O Evangelho de Marcos, que foi um homem, um evangelista apaixonado pelaquilo que ouviu da parte de Pedro acerca de Jesus Cristo, este que fez grandes obras, fez grandes maravilhas, este que não era um homem comum, este que era, ele revela isso o tempo todo no seu Evangelho. Já no início, se você for ler o capítulo 1 de Marcos, ele vai falando sobre Jesus, que é o Filho de Deus. Então ele fala, eu não estou aqui falando ou escrevendo acerca de qualquer pessoa, eu estou falando aqui do Filho de Deus. Querido, isso é algo maravilhoso, isso é algo tremendo, grandioso. Ouvirmos algo acerca de um ser tão grande, tão poderoso, tão majestoso, tão digno de honra, tão digno de glória. Eu vejo o prazer de Marcos ao escrever ali tudo que estava ouvindo de Pedro, porque Pedro foi meio que um mestre, assim, por dizer, de Marcos. Marcos foi discípulo de Pedro, então ele ouviu tudo que Pedro tinha a dizer, que Pedro vivenciou sobre Jesus Cristo. E esse Evangelho, apesar dele estar aqui como segundo, ele é menor, ele tem apenas 16 capítulos. E esse capítulo que nós lemos, o capítulo 14 do livro, do Evangelho, na verdade, está em terceiro como maior. Vocês viram aí no final, 71, mas na verdade ele tem 71 versículos, todo ele.
Então é muito extenso todo ele. E todo este capítulo vem trazendo uma narrativa muito linda, já o final ali do ministério de Jesus. Se você for ler o capítulo 14 de início, você vai ver ali Jesus preparando os discípulos para o dia da Páscoa, onde eles reuniram todos os 12 para comemorar a Páscoa. Estavam ali no salão, e quando eles sentaram ali, a primeira mensagem de Jesus foi: olha, dentre vocês 12 que aqui estão, onde vocês vão me trair? Imagine vocês sentados aí junto com o mestre, e de repente o mestre olhar para todos e dizer: onde vocês que aqui estão vão me trair, vão ser o traidor. Não foi a primeira vez que eles haviam se reunido, já havia várias vezes. E como assim? E o interessante que eu observo aqui é que os discípulos, quando ouviu isso de Jesus, os discípulos logo olharam um para o outro e disseram: será que sou eu? Será que sou eu? Ficaram comungando entre si, um com o outro: será que sou eu? E aqui eu vejo algo lindo nesta ação deles, porque eles poderiam muito bem dizer, olhar para um e outro e falar: eu acho que é Marcos, ou melhor, Marcos não estava, eu acho que é Felipe, eu acho que é André. Eles não apontaram nenhum para o outro, até porque Jesus não apontou ninguém. Jesus falou: um dentre vós vai ser o que vai me trair. E eles falaram: será que sou eu? Porque quando nós temos essa ligação com Jesus Cristo, nós sabemos quem Ele é, a autoridade que Ele tem, o poder que Ele tem, como Ele é digno, e nós sabemos quem nós somos: servos, pecadores, carecidos de arrependimento e da misericórdia dEle. Se alguma coisa está errada, Pai, eu não me conheço, eu estou aqui, mas eu não sei se Ele me conhece. Será que sou eu? E quando eles terminam aquela reunião, logo eles se preparam para a ceia. E no momento de ceia, é outro momento também maravilhoso, onde eles estão ali reunidos ceiando. E de repente, Jesus, ao olharem para eles, na verdade, depois que terminam a ceia, este momento que Jesus falou que um deles trairia foi um momento da ceia. Mas após terminar a ceia, eles foram a caminho para Getsemane, para o Getsemane. E quando ele estava caminhando para o Getsemane, ali no meio, naquele percurso, Jesus fala para eles que após prender o pastor das ovelhas, as ovelhas se dispersariam, essa é uma palavra que eu estava tentando lembrar. Eles sairiam e eles iriam se escandalizar. Quando Jesus disse isso, logo Pedro agiu dizendo: não, eu jamais me escandalizarei de ti, eu estarei contigo, eu não vou me escandalizar. Quando Pedro disse isso, logo os outros discípulos que estavam ali também disse a mesma coisa: não, nós também não te escandalizaremos, nós não iremos sair, nós continuaremos contigo. Por Pedro levantar a palavra, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás, Pedro. Pedro ainda insistiu dizendo: não, não, Senhor, se necessário for, eu vou morrer contigo, mas eu não vou te abandonar. Os outros disseram da mesma forma: nós também não iremos te abandonar, Senhor, estaremos contigo. Queridos, quem disse para os discípulos que eles iriam se escandalizar? Foi um homem? Não, foi o próprio Jesus. E o que Jesus disse, e o que Jesus falou, está falado. Mas será porque há essa dúvida nos nossos corações, ou no nosso coração, quando ouvimos uma palavra e achamos que não, eu fazer isso jamais, eu cair, eu pecar, eu ir contra, jamais eu vou fazer isso. É interessante que quando estamos, vamos dizer assim, bem com Deus, sabe aquele momento que você está muito bem na pegada, você está orando, você está jejuando, de certa forma a gente se sente um pouco santarrão, que nós não iremos errar, que nós não iremos pecar, que nós não iremos cair. Nós nos sentimos alguém que está
próximo de Jesus. Não, aquele lá caiu, é pecador, eu não. E de repente você está lá, peca, cai e está lá embaixo novamente. Nesse período onde você está em um momento íntimo, você se sentiu tal, você não vai pecar, como Pedro sentiu. Pedro estava junto, os discípulos estavam junto com Jesus, mas Jesus falou: não, vocês vão se escandalizar. Me negarás você, Pedro, 3 vezes. Quando ele chega no Getsemane, quando Jesus está ali em Getsemane, Jesus então chama, convida 3 para orar com ele, inclusive Pedro está lá. Vamos orar comigo? Porque eu estou sentindo uma agonia, uma angústia, eu preciso orar, eu preciso que vocês estejam comigo, meus amigos. A palavra de Deus diz, lá no verso do mesmo capítulo, verso 32, que Jesus foi orar e os discípulos foram. Quando Jesus termina a oração, olha, os discípulos estão lá, os 3 dormindo, cochilando. Jesus chega para eles e fala: olha, acordem, por que vocês dormem? Por que vocês estão dormindo? Vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Eles despertam assim. Jesus volta para a oração. E quando Jesus está orando, termina a volta, ele está lá novamente dormindo. O texto vai dizendo que eles estavam com os olhos pesados, por isso não aguentavam estar com Jesus. Jesus fala: olha, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Estejam atentos, queridos, a essa explicação. Eu vou chegar na onde eu quero. Eu estou apenas trazendo para vocês aqui, relembrando o momento até chegar na passagem. Jesus voltou pela 3ª vez para a oração. E quando Jesus volta, está eles lá dormindo, talvez até roncando, não sei. Mas o sono deles era tão pesado que eles não aguentavam ficar vigiando e nem orando. Quando Jesus vê aqui, Jesus fala: basta, não precisam orar mais, porque já chegou o momento onde o Filho do Homem irá ser traído. Após isso, querido, logo vem uma multidão ali, os fariseus, vinham os soldados, vinham inclusive o traidor Judas, que traziam todo aquele povo. O texto vai dizendo que havia gente com paus, havia gente com espadas, como se estivesse caçando um malfeitor, como se estivesse caçando um bandido malvado, alguém terrível, todos armados para pegar Jesus. Quando Judas chega e vê Jesus, Judas se direciona até o mestre e diz: Rabi, e ali dá o sinal do beijo em Jesus, e logo os outros soldados agarram Jesus, prendem Jesus, e os discípulos, espantados com aquela cena, ficam aterrorizados com o momento, sem saber o que fazer. Quando os soldados então ameaçam a pegá-los, o texto vai dizendo que eles fogem, todos eles fogem. Assim como Jesus falou: pegou-se o pastor, as ovelhas se dispersam, as ovelhas saem. Cadê Pedro, que disse que não faria isso? Cadê os discípulos, que disse que não fugiria, que não abandonaria ele, que se possível for, morreria com Jesus, mas não deixaria ele? Cadê eles agora? Estão longe. Marcos cita um jovem apenas que ficou ali. Esse jovem estava coberto por um lençol. E logo quando os soldados vê ele, lança a mão desse jovem, ainda novo, para pegar ele. Ele consegue se soltar e foge. O texto diz que ele se solta do lençol que ele estava envolto dele e foge nu, porque ele estava coberto apenas pelo esse lençol. E foge nu. E ele ficou apenas Jesus e aqueles que estavam ali para prendendo ele. No texto que lemos, no verso 23 e 53, diz que Jesus então ele é levado até o sumo sacerdote e reúne-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E aí Pedro entra em ação. O texto vai dizer no verso 54 que Pedro começou então a seguir Jesus. Alguém lembra? Como pode repetir? Pedro começou a seguir Jesus de longe. De longe Pedro começou a seguir Jesus.
e até o interior do pátio do sumo sacerdote estava sentado entre os serventuários, aquentando-se no fogo, ou na fogueira que ali estava. E aqui eu lanço o título para vocês da ministração desta noite, que é o perigo de seguir Jesus de longe. Foi bem claro, os que leram aqui, aqueles que já são amantes aí da palavra do Senhor e conhecem, enquanto nós estávamos lendo, que os discípulos, quando estavam com Jesus, após o momento que Jesus estava precisando deles, porque Jesus estava em um momento de agonia, porque ele sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado, momento que ele precisou dos amigos ali para interceder junto com ele, para orar junto com ele, para vigiar ali com ele. Esses adormeceram, esses começaram a cochilar. E aqui, querido, começa o primeiro sinal daqueles que irão começar a se distanciar e seguir Jesus de longe. O sono. Não estou falando de sono físico, estou falando de sono espiritual, onde começa a adormecer-se espiritualmente. Não é só o cochilo espiritual, só estou dando uma adormecida. E quando pensar que não, começa então a cair no sono espiritual. Orava, vigiava, mas agora não consegue mais orar como orava antes. Não consegue mais ser vigilante como era antes. O sono começou a chegar. O sono começou a vir nos olhos. Agora as pálpebras, agora os olhos pesam. Vou orar. Aquele que orava 1 hora, hora meia agora. Quem orava meia passou a orar 10 minutos. Eu não sei como é que está você, se o sono já caiu a ponto de você não conseguir orar mais nem em 2 minutos. Primeiro sinal. Mas continua com Jesus, como Pedro, só que seguindo de longe. E eu quero citar para os irmãos aqui alguns perigos de seguir Jesus de longe. Pedro começou a seguir dentre os 11. Pedro começou a seguir Jesus de longe. E o que Pedro fez? No verso que lemos, verso 54, vou estar lendo novamente para recapitularmos. Pedro seguia de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado ao serventuário, aquentando-se no fogo. Olha só, Pedro. Jesus estava lá sendo julgado. Este amigo de Pedro, a saber, Jesus Cristo, estava lá sendo julgado em um momento tão difícil, e Pedro estava onde? Junto dos demais que ali estavam, ímpios, que não temia a Deus, a Jesus Cristo, que não honravam, que não conhecia como mestre, que não tinha como Senhor, estava ali junto, aquecendo com eles. Se você for lá para o livro de Salmos, capítulo 1, verso de número 1, diz assim: bem-aventurado o homem ou o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí já é o verso 2. Mas o verso 1: não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui está o primeiro perigo de seguir Jesus de longe. Ele começa a ter prazer junto com os escarnecedores. Ele começa a degustar com os mesmos prazeres das pessoas que não temem a Deus. Pedro estava ali, eu não sei qual era a linguagem de Pedro, mas o texto diz que Pedro estava ali junto com eles, na roda ali na fogueira, esquentando-se, aquecendo-se, normalmente para poder não demonstrar quem ele era,
talvez começava a dar risada com algumas piadas que o grupinho falava, talvez começavam a pilheriar também junto com eles, talvez alguma ali citou alguma coisa sobre Jesus, falando, olha lá onde está agora, cadê o rei, cadê o mestre? E dando risada, provavelmente, isso sou eu dizendo, o texto não nos diz isso, sou apenas eu com o meu pensamento, porque ele estava ali na roda dos escarnecedores, estava ali com aqueles que não temiam a Jesus. Vocês acham que eles iriam falar alguma coisa bem de Jesus, aqueles que ali estavam? Provavelmente não. Provavelmente estavam rindo, agora ele está preso, agora eles vão ver o que é bom, agora ele vai ver o que é bom. Provavelmente Pedro, para não ficar de fora, talvez entrou junto com a brincadeira. Perigo, queridos, de seguir Jesus de longe. Começaram a entrar na roda dos escarnecedores, começaram a sentir prazer junto com os ímpios, começaram a dar gargalhada, onde na verdade era para a gente repreender, onde na verdade era para a gente pedir a Deus misericórdia por eles, mas não estar junto ali dando gargalhada, brincando junto de algo que era para a gente interceder, dizendo, Senhor, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam. Pedro estava à roda dos escarnecedores, dos que ali estavam, se aquintando, tendo os mesmos prazeres que aqueles estavam tendo, porque eles estavam de longe. Se fosse o Pedro que estava próximo de Jesus antes, se fosse o Pedro que estava na reunião junto com os 12 no momento de ceia, se fosse aquele mesmo Pedro que estava com aquela mesma mentalidade, onde estava próximo de Jesus, com certeza Pedro agiria de alguma forma, dizendo, não, vocês estão errados, estão prendendo aí o Filho de Deus, estão prendendo aí um mestre. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos ligados com Jesus, porque quando nós estamos íntimos de Jesus, porque quando nós estamos na intimidade com Jesus, nós não ficamos ouvindo coisas vãs que os homens falam e calamos. Nós temos a ousadia do Espírito Santo para falar, nós temos a ousadia da palavra de Deus para mencionar, sem temer o que o homem vai fazer. Nós não pensamos se o homem vai nos esbofetear, se vai nos bater, se vai nos esmurrar. Nós não tememos a isso. Nós estamos ali defendendo, nós estamos ali defendendo a nossa fé em Cristo. Nós temos a ousadia para falar. Quando alguém está falando coisa que não condiz com a palavra de Deus, nós temos a ousadia para repreendê-lo. Eu vejo Pedro, se ele estivesse próximo de Jesus, espiritualmente falando, porque até então era necessário que Jesus ficasse a sós junto com os principais, mas se ele estivesse ligado espiritualmente com Jesus, próximo de Jesus, com certeza Pedro não estaria ali. Se estivesse na roda, Pedro não estaria sendo levado por eles, mas Pedro estaria ali falando do mestre, dizendo para eles, sem temer se ele seria preso junto com Jesus, sem temer se ele iria levar alguma pedrada, porque após todos os discípulos, após se converter, inclusive Pedro, foram mortos de mortes terríveis, mas nenhum deles temeram a isso, porque tinha a presença de Jesus, eles estavam juntos com Jesus, eles não estavam servindo Jesus de longe, mas estavam próximos, por isso não temiam o que o homem podia fazer. Mas esse Pedro, na realidade, estava temendo, estava com medo, talvez rindo junto com eles. O perigo de seguir Jesus de longe, queridos, é de você começar a conviver com os ímpios como se fosse um ímpio. Poder andar junto com seus amigos que não servem, não temem a Jesus, como se você nem o conhecesse. Segundo perigo é não conseguir testemunhar a sua fé em Jesus Cristo. Está na roda dos escarnecedores e não consegue dar bom testemunho de servo de Deus. Não consegue dar um bom testemunho de que é cristão.
de que é servo do Senhor. Não tem testemunho. Quem olha de fora e não conhece Ele, acha que é um igual aos outros, é um ímpio como os outros, é alguém que não é cristão. Mas aqui, para surpresa de Pedro, houve uma menina, uma criada que conhecia Pedro, já viu Pedro na igreja, já viu Pedro dando glória a Deus lá na igreja, já viu Pedro lá cantando no ministério de louvor, já viu Pedro junto com o pastor. Você é um deles. Enquanto Pedro estava ali, aquela jovem criada do sumo sacerdote chegou para Pedro e disse: tu és um dele. Vamos ler o versículo aqui, versículo 67. E vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro pensou que ninguém o conhecia. Pedro pensou: não, o pastor está longe, então eu posso fazer o que eu bem quiser. O pastor está distante, então eu posso rir junto aqui com eles. Até porque se eu falar que sou um cristão, até porque se eu falar que eu sou de tal igreja, eu vou passar vergonha. Eu vou servir aqui de chacota para eles. Não, vou rir junto. Porque o mestre está longe. Não, você é o dele. A palavra de Deus diz que Pedro então se esquivou dali. Não. Olha a resposta de Pedro, queridos. Mas ele o negou, verso 68. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem o compreendo o que dizes. Nós ouvimos aqui, parece, nossa, que Pedro, que tolo, que absurdo. Mas eu não sei se alguém aqui está se enquadrando na vida de Pedro, de que está tendo esta vida com Jesus de longe. O que é ter uma vida de Jesus de longe, querido? É simplesmente se contentar em apenas cultuar a Deus dentro da igreja. Se contentar em apenas louvar a Jesus dentro da igreja. Mas quando sai dessas portas para fora, falta intimidade, falta reverência, falta temor, falta intimidade, falta comunhão. Quem é Jesus? Eu só lembro quando está lá dentro da igreja, que eu não me lembro. Ou então quando pela permissão de Deus, ou por consequência dos nossos próprios erros, caímos em alguma situação, caímos em algum vale, sofremos algum acidente, recebemos alguma enfermidade, ouvimos o anúncio que o vírus está próximo, então fala: Senhor, tem misericórdia. Seguir Jesus de longe é alguém perguntar: quem é Jesus? E você ficar voando sem saber o que dizer. É estar na sua casa, vendo as coisas acontecerem, você não tem forças para buscá-lo. É ver as enfermidades alcançando os seus familiares e você não tem forças para orarem por eles. É verem os inimigos, os principados e potestades operando no nosso Brasil, no mundo, até na nossa cidade, e nós não termos forças para repreendê-los no nome de Jesus. Mas com facilidade conseguem entoar um louvor dentro desta casa, ou em algum ambiente chamado templo que vocês estejam. Estar longe do Senhor é não ter força para testemunhá-lo. Como tem sido a nossa vida fora do ambiente igreja, queridos? Estamos tendo a força de testemunharmos a nossa fé, aquilo que cremos, sem se preocupar com a resposta, mesmo que seja contrária? Ou nós tememos as chacotas, ou nós tememos as risadas?
Qual tem sido a nossa vida fora da igreja? Quem tem sido você? Tem sido igual a Pedro? Porque Pedro não conseguia testemunhar a sua fé, porque agora ele estava longe de Cristo. Mas Pedro estava seguindo, Pedro estava vindo nos cultos. Mas pela misericórdia de Deus, que Ele sempre nos alcança, alcançou a vida de Pedro. Jesus não deixou Pedro morrer junto com os ímpios, porque aquele que é de Cristo, Ele providencia a oportunidade de o encontrar novamente. Quando Pedro peca pela terceira vez, aqui vale a pena eu trazer à memória isso com vocês, lemos, mas a jovem que acusou Pedro, que falou quem Pedro era, interessante que ela se direcionou a Pedro, foi a mesma jovem, foi a mesma criada, ela se direcionou a Pedro dizendo, tu estavas com ele. Pedro disse, não, eu não estava. Pedro saiu. Depois aquela mesma jovem chegou agora não para Pedro, mas para as pessoas que estavam em volta de Pedro e disse, olha, esse aí é discípulo dele, esse aí estava com ele. Percebe? A primeira vez falou com Pedro. Poderia muito bem Pedro falar diretamente, porque era só entre os dois, Pedro falar, verdade, eu estava com ele. Porque os outros nenhum estavam sabendo, seria só um com o outro. Mas por Pedro negar a primeira vez, agora não era mais um com o outro, agora era com os outros. Percebe? Enquanto você vai resistindo, só vai crescendo o número de pessoas que vai sabendo quem você é. Só vai crescendo o número de pessoas que vai sabendo quem você é. E a vergonha que você vai ter é muito maior do que a vergonha que você pensava em ter se dissesse quem você era. Falou com a multidão, com as pessoas que ali estavam. Aí na terceira vez não é mais a jovem que fala, agora é a multidão que cerca Pedro e fala, você estava com ele, você é um deles. Se você não se arrepender de primeira e continuar resistindo, a perseguição vai ser maior. A situação só vai se apertando. Mas eu repito, glória a Deus, porque a misericórdia dele age nas nossas vidas. Pedro, quando pecou pela terceira vez, ou negou pela terceira vez, o texto vai dizendo que o galo canta pela segunda vez. Então Pedro lembra da palavra de Jesus, que Jesus disse que isso aconteceria, que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro negaria. Então Pedro lembra que ele resistiu a Jesus de princípio, que Jesus falou o que iria acontecer e Pedro resistiu à palavra de Jesus. Naquele momento que Pedro lembrou da palavra de Jesus, a misericórdia de Jesus resgatou Pedro do meio dos ímpios, porque Pedro pertencia a Cristo. Pedro era escolhido de Cristo. Aleluia! E aquele que é escolhido de Cristo, Cristo não deixa este permanecer no mundo de engano. Você pode até dar uma esquivada, você pode até cair. Aleluia, Jesus! A palavra de Jesus alcançou Pedro novamente. E quando Pedro ouviu aquela palavra, recordou da palavra de Jesus, o texto diz que Pedro então doeu no seu coração, o arrependimento brotou no coração de Pedro, e Pedro, chorando, se arrependeu do que ele fez. Este arrependimento veio proveniente da palavra de Jesus Cristo, porque o homem por si só não consegue se arrepender, precisa da ação do Espírito. Se brotar um arrependimento no teu coração,
É porque foi o Espírito gerando este arrependimento no teu coração. Porque tem muitas pessoas que ouvem e não se arrependem. Porque tem muitas pessoas que ouvem e você diz, como é que pode? Ele ouviu a palavra, foi muito bem claro, e ele continua na mesmice. Porque a graça vinda do alto não o alcançou. Mas bem-aventurado você que a graça te alcance. Bem-aventurado você que está gerando arrependimento no seu coração, vendo e reconhecendo a necessidade de que não posso segui-lo de longe, eu preciso estar perto dele, eu preciso sentir o que ele está sentindo. Se ele está sentindo alguma dor, eu preciso sentir o que ele está sentindo. Se ele está sendo humilhado pelos homens, no caso de Pedro ali no templo, eu preciso também, se possível for, estar sendo humilhado com ele, mas eu tenho que estar com ele. Você não vai conseguir ouvir pessoas falando coisas que não é da palavra de Deus, coisas que ferem, e ficar calado e não sentir nada no seu coração. Tem muita gente que está tão aprofundado na roda dos escarnecedores que não consegue sentir arrependimento, não sente nada no coração quando vê alguém falando mal do Evangelho, não consegue sentir nada no coração quando vê pessoas fazendo isso e aquilo, coisas que ferem o Evangelho. Tanto faz. Mas a misericórdia do Senhor Jesus é quem nos alcança. Tirou Pedro, o texto diz que Pedro se humilhou, chorou profundamente, derramou lágrimas de choro, porque se arrependeu do que havia feito. Queridos, e o texto e a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite é: vigiai e orai, porque o Espírito vai sempre estar pronto, mas a carne ela é sempre falha. Se você não viver no Espírito, com certeza você vai cair sempre. Você vai tropeçar sempre. Você nunca vai estar pronto para poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Você nunca vai estar pronto para defender a fé que você tem em Cristo Jesus. Você sempre vai estar caindo nas mesmas pileras dos escarnecedores. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença, queridos. Nós fomos chamados não para fugir dos escarnecedores, mas sim estar no meio, mas do meio dos escarnecedores fazer a diferença. Mesmo no meio dos ímpios, fazer a diferença. A palavra de Deus diz que não tem como esconder a luz, não tem como esconder a luz, colocá-lo debaixo de um alqueiro, debaixo de um velador, debaixo de uma mesa. A luz foi feita para brilhar. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Pedro pensou que poderia se esconder, mas aquilo que é de Cristo brilha. As pessoas vão saber que você é de Cristo. Então é melhor saber, você confessando com seus próprios lábios, do que você viver uma vida resistindo, preferindo ser amigo do mundo, não sabendo que enquanto você está sendo amigo do mundo, você está sendo inimigo de Deus. Estejais próximo de Cristo o tempo todo. Como eu faço isso, Edmilson? Na oração contínua. Não sei há quanto tempo vocês têm estado sem orar. Esta palavra é para aqueles que estão no estado que Pedro estava, e para aqueles que estão tendo o primeiro sinal que Pedro teve, que foi a sonolência, e começou a cochilar. Talvez você está nesse começo, queridos. Despertai-vos, estais atentos, para que esse cochilo não te distancie de Cristo.
e você viria uma vida apenas contentando com cultos na igreja. Cristo quer ter uma vida contigo fora da igreja, porque é fora daqui que as almas vão se render aos pés de Cristo, porque é fora daqui que os ímpios verão o brilho da glória de Deus na minha e na tua vida. É fora daqui. Aqui nós estamos para glorificar o nome de Jesus, mas lá é para dar testemunho de cristãos sarados, convertidos no nome de Jesus Cristo. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Você que entendeu a palavra do Senhor, se vê na necessidade de estar mais próximo de Jesus, de se ver na necessidade de poder se achegar mais próximo de Jesus. Você que talvez se encontra neste ponto de estar apenas cultuando dentro da igreja e fora daqui. Se quem não te conhece pensa que você é um ímpio como qualquer outro, faltando testemunho de vida. E a continuação dessa vida faz com que você não tenha forças para testemunhar Cristo na sua vida. Queria que você curvasse a sua cabeça e orasse ao Deus que pode sim fazer este resgate nas nossas vidas. Queridos, eu preciso de Cristo. Eu preciso do resgate de Cristo na minha vida. Há momentos nas nossas vidas que nós somos assim. O sono vem e nós preferimos dar lugar ao sono. O sono vem e nós preferimos deixar de orar e dormir. Nós fazemos muitas coisas, aí quando nós paramos para orar, o sono vem novamente, como foi com os discípulos. Jesus chamou, vamos orar. Eles foram, mas o sono veio e eles dormiram. Queridos, a ponto de quando Jesus precisou deles, eles se dispersaram, fugiram. Oh, queridos, vamos pedir ao Senhor para que a graça dele seja contínua nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ouvimos a tua palavra nesta noite. Sabemos que a mesma não volta vazia. Deus, a tua palavra foi ministrada no meu coração e eis-me aqui para recebê-la, Senhor. Quero eu, Senhor, viver, Senhor, de acordo com o que a tua palavra me ensina. E aqueles que aqui estão, que foram tocados por ti, Espírito Santo, que possam tomar esta mesma atitude, ó Deus, de não se contentar em ter uma vida te seguindo de longe, mas que venham te seguir de perto, Senhor. Porque só aqueles que estão perto conseguem desfrutar das proezas do Altíssimo. Só aqueles que estão perto, Senhor, perdem o medo de testemunhar, perdem o medo de, se possível for, morrer pelo Evangelho. E aqueles que não estão dispostos a morrer pelo Evangelho não são dignos de estarem com Cristo na glória dos céus. Deus Todo-Poderoso, desperta o nosso espírito para uma busca incessante. Desperta o nosso espírito para um evangelho genuíno. Desperta o nosso espírito, ó Pai. Lança fora toda a sonolência no nome de Jesus Cristo. Lança fora todo o sono, ó Deus, que interfere na nossa convivência contigo. Lança fora todo o sono, ó Deus, que faz com que nós nos distanciamos da tua presença. Queremos estar contigo em todas as situações, porque nós queremos que o Senhor esteja contigo, conosco em todas elas, ó Pai. E quão grandes e difíceis situações nós vivenciamos nessa terra, precisamos de Ti, Deus, conosco. Dai-nos a graça, Deus, e o entendimento de estar do Teu lado todos os dias e em todas as horas. Te louvamos por esta palavra, te louvamos pela ação do Teu Espírito, ó Pai, que age no secreto, e eu creio que no secreto o Senhor falou nos corações. Te louvo por isso e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra? Glória ao Senhor. Amém.